Olá, sejam muito bem-vindos a este nosso segundo vídeo. E para iniciarmos muito bem o nosso encontro, clamemos a presença do Espírito Santo entre nós. Nos últimos dias, nos últimos meses, eu tenho achado bastante interessante rezar com esta oração. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que hei de calar, o que hei de escrever, o que hei de fazer, como hei de fazer, para a vossa glória, para o bem das almas e minha própria santificação. Então, com a presença do Espírito Santo, que Ele conduza este nosso encontro, abra as nossas mentes, os nossos corações, podemos acolher aquilo que Ele tem a nos dizer e colocar em prática no nosso dia a dia. Então, ele diz o seguinte: tocar em um assunto tão delicado e importante exige uma compreensão de ambos os lados, o lado da fé e da religiosidade e o lado das finanças, de uma forma que mostre como o dinheiro pode ajudar em um processo de transformação da sua vida sem ferir os valores e os princípios que você carrega. Primeiro ponto, trazemos algumas reflexões. Primeiro, qual é o relacionamento que nós temos tido com o dinheiro? Uma palavrinha-chave nesse primeiro momento é a questão da compreensão. Temos que entender qual deve ser o papel do dinheiro em nosso dia a dia, principalmente na nossa vida de fé. A gente tem que ter esta consciência de quais são os valores que Deus espera de cada um de nós, a partir dos ensinamentos deixados por Jesus Cristo, e se o que nós estamos fazendo com o dinheiro está indo ao encontro àquilo que Ele propôs, a proposta de vida de Jesus Cristo, ou de encontro, se nós estamos nos aproximando ou se nós estamos nos afastando daquilo que Ele que Ele nos propõe no seu dia a dia. É interessante também pensar que inúmeras pessoas confundem trabalho voluntário com quando puder, ajuda, e não se importam se as coisas são bem planejadas ou não. Trazer um pouquinho a questão do planejamento. Quando às vezes muitos acham que podem fazer as coisas de qualquer maneira, que está tudo bem, que Deus providencia, e vai aí fazendo de qualquer jeito. Mas não é bem assim, O próprio Jesus, quando foi iniciar a sua vida pública, ele chamou 12, e antes disso, ele subiu ao monte para orar. Então, será que nós, no nosso dia a dia, estamos entregando as nossas decisões, as nossas vidas, realmente a compreender aquilo que Deus quer? Então, como tem sido feito essa questão do planejamento nas nossas atividades diárias? É algo aleatório, que vamos vendo o que acontece, como diz a canção, deixa a vida me levar, ou não, ou eu consigo preparar antecipadamente e me programar para aquilo que eu vou fazer. A gente já pode ir comentando como isso acontece, como a questão do planejamento está interiorizada no nosso dia a dia, no seu dia a dia. O dinheiro é um recurso que poderia ser visto como aliado, é abordado como canal de pecado, de más escolhas, quase sinônimo de maldade. A realidade é que dinheiro é apenas um ser inanimado, sem vida, sem vontade própria. Isto é, uma ferramenta que pode ser usada para qualquer fim, bom ou não. Então, isso a gente tem que interiorizar, nosso dia a dia. Dinheiro em si não é bom nem ruim. O dinheiro em si, ele não é bom nem é ruim. Depende das escolhas que fazemos e o uso que nós damos a ele. A gente não pode colocar exclusivamente a culpa das coisas ruins que acontecem no dinheiro, porque isso, a maioria das vezes, diria até, são frutos das nossas escolhas. Então, qual tem sido, como tem usado o dinheiro para o bem ou não? E aí, encerrando este primeiro tópico, não deixe para amanhã, não deixe para depois, comece seu processo de mudança da vida financeira agora. Eu já, em alguns outros materiais, eu acho interessante que as pessoas dizem, eu vou deixar para economizar quando sobrar dinheiro.
né? Eu só vou começar a economizar quando puder colocar R$1.000 na poupança, sei lá, R$5.000, né? Mas não, a gente tem que compreender que a partir de pouquinho, dar passos pequenos. É como um processo de conversão mesmo. As grandes transformações acontecem a partir das pequenas coisas. Então, a gente tem que criar este hábito, né, de ir se acostumando, né, de ir nos organizando para que, de pouquinho em pouquinho, a gente consiga atender os nossos objetivos. Como eu falei no vídeo anterior, né, também não adianta somente querermos acumular o dinheiro. Eu vou ter dinheiro para uma emergência, né? É importante a gente ter uma reserva de emergência, né? A gente vai ver isso mais na frente, mas é importante também, né? É essencial que a gente tenha objetivos, tenha sonhos, tenha as metas, né? Para saber aonde nós queremos chegar, né? E aí, por isso que o subtítulo, né, deste material que nós estamos utilizando é como transformar sua vida financeira utilizando a Bíblia como um guia, né? Então, a Bíblia, os ensinamentos de Jesus Cristo, né, vão ser um norteador das nossas ações. Então, é por isso que nós estamos, né, partilhando um pouquinho desta experiência. No segundo tópico de hoje, a que ponto chegamos? Wesley D'Amico fala o seguinte: dinheiro é como uma semente, rega que cresce. Se colher os frutos e não cuidar das raízes, as flores murcham e as raízes secam, e não haverá novas sementes. Terá que trabalhar nos jardins dos outros. Então, o dinheiro é como uma semente, rega que cresce, né? Então, se nós cuidarmos bem dele, é possível que ele vá ser multiplicado, né? Ele renda os frutos que a gente espera. Mas se nós só formos tirando, né, desta fonte, certamente sem cuidar, né, da terra, vamos dizer assim, né, um dia vai ficar ruim, né, e não vai dar o retorno que a gente espera. E aí a gente apresenta um pouquinho da realidade das famílias brasileiras, né, através da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor 2024. Estes dados apresentaram que 77% das famílias brasileiras estão endividadas. Quando se pensa em dívida, né, se acha que apenas a camada mais pobre, vamos dizer assim, da população. Mas não, né, essa pesquisa mostra que são realmente quem tem até 3 salários mínimos, tem um grau de endividamento maior, cerca de 81%, mas 2/3 das famílias que ganham mais de 10 salários mínimos, né, então isso estaria hoje em torno de R$15.000, mais ou menos, mensais, ainda estão endividadas. Então, para a gente ver que não é apenas, né, a camada mais baixa, né, de classes mais baixas economicamente, que estão endividadas, as mais altas também. É importante essa relação. E aí a gente fala um pouquinho do conceito de dívida, né? A dívida é um compromisso que a gente assume, né? Então, se de repente, né, a gente tem uma compra parcelada, por exemplo, no cartão de crédito, né, mesmo que a gente tenha, né, o dinheiro para pagar, né, nós temos uma dívida, né? A gente tem também nós temos também um ditado popular diz, né, que é melhor dever dinheiro do que um favor, né? Então, às vezes, eu preferia estar devendo dinheiro a tal pessoa do que estar devendo esse favor, né? Porque dívida é compromisso de cumprir aquilo que foi acordado, né? Então, a gente tem que ter também este direcionamento. E, por fim, né, para encerrar este nosso encontro de hoje, eu achei bem interessante essas duas falas. Matheus Machado diz o seguinte: não é apenas o quanto a gente ganha que define o nosso sucesso financeiro, mas como lidamos com o dinheiro, né? E Carmen Vitória Pardo fala o seguinte: o segredo não está em quanto ganhamos, mas em quanto gastamos. Então, neste nosso vídeo, né, nós queremos trazer estes conceitos, né, mais breves, né, estas explicações, para que a gente pudesse ir tendo uma relação melhor com aquilo que Deus nos dá, né? Fica aí, né, para as nossas reflexões ao longo desta semana, né, a questão do planejamento. Se você já tem algum planejamento, principalmente nesta área financeira, mas também pessoal, de vida, né, como está a questão também
do voluntariado, né? Se você participa de algum modo de algum trabalho voluntário e não recebe, né? O que é que você ganha, né? Com esse trabalho voluntário, já que não é dinheiro, né? Muitos não realizam em função de somente querer aquilo que é material. Mas quanto não podemos ganhar também realizando um trabalho voluntário, né? E por fim, essa questão também, né, de podermos equilibrar, né, as nossas finanças, saber cuidar bem dele, né, usá-lo para o bem, né? Então ter este discernimento, né, qual será o uso que nós temos feito do dinheiro que nós ganhamos com tanto suor, tá bom? Então essas e outras questões a gente vai partilhando lá no grupo e certamente podemos ter uma semana bastante abençoada, tá bom? Fiquem todos com Deus, nos encontramos na próxima semana. Até lá!